É uma carta pequena, 4 capítulos. Nós vamos trabalhar, não é, como tema geral, como tema central, não é, a maturidade cristã. Logicamente, a gente vai também usar subtemas, né, dentro do tema geral, como hoje. Hoje nós vamos ver o capítulo 1, do verso 1 até o verso 12. É a nossa proposta hoje. Né? E nós vamos usar o seguinte subtema, né? Vivendo para agradar a Deus em Cristo. Isso tem a ver com a nossa maturidade cristã. Então vamos ler do verso 1 até o verso 12, a carta de Paulo aos Colossenses. Abra sua Bíblia, eu farei a leitura e a igreja acompanhará a minha leitura. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos fiéis irmãos em Cristo, que estão em Colossos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos a fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm para com todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente, por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Este Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, o nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver do modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ó Deus, é a tua palavra e ela é maior do que eu. É maior do que a minha pregação, Pai. É maior do que a minha motivação. Tua palavra, Senhor, é perfeita, é inerrante, é eficaz, é completa, é plena. Produz frutos, Senhor. E é profundamente, Senhor, profunda, Pai. Agora que acabamos de ouvi-la, Senhor, agora nos ajuda, Senhor, a explicá-la, a pregar. E também que a igreja entenda a Tua palavra, Senhor. E que ela aplique ao coração e que saiam daqui, Senhor, regozijados, Senhor, alegres no Senhor, pela graça recebida, pela bênção recebida, da revelação do Senhor ao nosso coração. Ajuda-nos, Espírito Santo. Assim te pedimos e te oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes da gente começar a nossa exposição, eu queria que a igreja entendesse, não é, uma coisa muito clara, muito simples, não é, com relação à Escritura. Não é? Deus tem um propósito em nos dar a sua Escritura, em nos revelar a sua palavra. Deus sempre teve um propósito de que ela fosse transcrita, que ela fosse escrita, que ela fosse guardada, que ela fosse registrada, não é, em papel, em papiro, né, por meio da tradição oral e depois papiro e papel. Hoje nós temos aqui em papel, hoje nós temos também ela nos meios eletrônicos, mas há um propósito de Deus aí enorme, grande demais, grandioso, divino. É a nossa maturidade espiritual para a igreja. Deus nos converteu, Deus nos justificou, Deus nos chamou, Deus nos regenerou e nos entregou a sua palavra. Mas com que propósito, irmãos, isso aí? A nossa maturidade por meio do conhecimento da sua pessoa revelado em sua palavra.
Quanto mais eu conheço ao Senhor, mais eu me torno maduro. É uma consequência natural da Escritura. Então, quando ele deixa a sua palavra nos dar essa ferramenta, ele está esperando de nós, né, essa atitude de crescimento espiritual, maturidade cristã. Então, quando Paulo escreve as suas cartas no Novo Testamento, tem o mesmo propósito, que a igreja amadureça, que a igreja cresça espiritualmente. Então, Paulo vai tratar de assuntos pertinentes à igreja, vai corrigir algumas falhas, vai apontar a doutrina correta e vai esperar que a igreja reaja, né, dessa forma, em maturidade e em crescimento cristão. Então, as cartas de Paulo, como todas as outras do Novo Testamento, o seu propósito é esse. É o conhecimento e o crescimento da maturidade cristã da igreja, para que ela não se envolva com as falsas doutrinas, com os falsos mestres, com as filosofias que estão aí fora, mas que ela seja firme, que ela tenha discernimento a partir da sua maturidade espiritual. Então, quando Paulo escreve aqui a igreja dos Colossenses, a gente vai perceber, né, que não é uma igreja perfeita. Apesar de ter dons, apesar dela revelar as virtudes cristãs, a gente vai perceber que há falhas que precisam ser tratadas, mas esse tratamento é para o crescimento e a maturidade da igreja em Cristo, isto é, a maturidade espiritual. Então, quando nós pregamos aqui para a igreja, qual o nosso papel? Trazer os princípios, né, para a igreja, para que ela cresça e amadureça espiritualmente e assim goze de Deus até a sua volta e para sempre. Isso tem a ver comigo também, tá, irmãos? Por pregar a palavra de Deus, eu não estou aqui me colocando num lugar de preeminência, de como se eu não precisasse de maturidade e crescimento. Eu que mais preciso, mais do que vocês, porque eu sou tão falho quanto vocês também são. E a necessidade aqui é mútua, minha e de vocês. Então vamos agora trazer a nossa exposição. Maturidade, aqui é um conceito, né, que eu pesquisei na internet, lá no dicionário da internet, é a condição de viver conforme o conhecimento saudável adquirido. Então, maturidade tem a ver com conhecimento. Não existe maturidade sem conhecimento. Existe experiência. Mas a maturidade que nós vamos tratar aqui hoje, a maturidade espiritual, ela vai exigir de mim e de você o conhecimento de Deus. É Ele quem dá, Ele quem promove, Ele quem distribui conforme nós vamos nos relacionando com Ele, crescendo nesse relacionamento por meio da revelação dEle em sua palavra para a sua igreja. Então, quando falamos de maturidade cristã, falamos de viver conforme o conhecimento adquirido da vontade revelada de Cristo em sua palavra. Porque esse é o desejo de Deus. Deus quer filhos maduros. Espiritualmente. Como crente em Cristo, você já se perguntou qual foi o objetivo e a finalidade de Deus em revelar a sua vontade na Bíblia e fundar a sua igreja? Você já deve ter se perguntado sobre isso. É para que Deus deixou a palavra registrada e por que Deus fundou a sua igreja? Pois bem, a sua resposta vai responder ao tema da nossa série em Colossenses, a maturidade cristã. Então, por que Deus deixou a sua palavra escrita? E por que Deus fundou a sua igreja? Resumindo, a nossa maturidade espiritual cristã. Está nesse contexto aí, né? Está dentro desse objetivo de Deus. Podemos dizer também que os objetivos de Deus em escrever a Bíblia e de fundar sua igreja são, primeiro, se fazer conhecido para o seu povo por meio de Jesus. Ele se faz conhecido, ele se revela por meio de Cristo. Segundo, revelar a sua vontade em Cristo para o seu povo. Essa é a minha vontade. E terceiro, congregar o seu povo como uma nova humanidade no novo mundo em Cristo. Isso quando Cristo voltar. Esses são alguns objetivos da palavra de Deus. O resumo é, pois tudo o que no passado foi escrito
para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Paulo fala sobre isso em Romanos, capítulo 15, verso 4. Paulo aponta nesse verso de Romanos o objetivo do Velho Testamento. Porque naquele contexto ainda não existia o Novo Testamento, existia só o Velho Testamento. O Novo Testamento estava sendo escrito pelos seus autores. Qual o objetivo da palavra de Deus do Velho Testamento? A maturidade cristã por meio do ensino e da consolação da Escritura. Irmãos, quem nos ensina a viver é a Escritura. Quem nos consola nas nossas lutas e dores é a Escritura. E quem é a Escritura? O próprio Cristo. O próprio Cristo. Eu não posso dizer, eu amo a Jesus. Eu só posso dizer isso se eu conheço a Escritura. Porque aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. É aquele que conhece os meus mandamentos e tem a sabedoria e a maturidade de colocá-los em prática. Esse me ama. Quando falamos da maturidade cristã, estamos falando da vida centrada na pessoa de Jesus Cristo, conforme a revelação de Deus dada ao seu povo por meio da sua palavra. Quando falamos da maturidade cristã, estamos dizendo, segundo a Bíblia, que o objetivo principal do pecador é conhecer a Deus e gozá-lo eternamente por meio da pessoa de Jesus Cristo que está revelado em sua palavra. Você está vendo? E sempre tem que ter a palavra de Deus, a doutrina, esse conhecimento dela, para todas as finalidades de Deus para o homem, está revelado em sua palavra, na sua comunhão com Cristo, inclusive a sua maturidade cristã. Quando falamos da maturidade cristã, estamos dizendo que só Deus, mediante a sua graça revelada em Cristo, por meio da sua palavra, pode dar ao pecador esta maturidade. A maturidade cristã está atrelada ao conhecimento da doutrina de Deus. Senão, você não tem maturidade cristã. E também a gente não pode confundir conhecimento bíblico com maturidade cristã. E muita gente conhece a Bíblia, mas vive como se ela não existisse. Isso não é maturidade cristã. Quando a gente percebe a maturidade cristã? Quando as virtudes cristãs estão exalando da sua vida. Aí você começa a perceber a sua maturidade. Quando os frutos da palavra de Deus começam a brotar na sua vida. A gente chama isso de as virtudes cristãs. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá, irmãos. Nessa questão aqui, na carta de Paulo aqui. A carta de Paulo à igreja dos Colossenses, no verso 9 do capítulo 1, revela seu objetivo, que os crentes transbordem do pleno conhecimento de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. O que é que Paulo quer aqui, irmãos? A maturidade espiritual da igreja. É o seu desejo e é a sua oração por essa igreja. O objetivo de Paulo era que a igreja tivesse maturidade espiritual no mundo hostil que persegue a Deus, a sua igreja, até a segunda vinda de Cristo. Sejam maduros até a sua volta. Entendam a sua volta, não sejam pegos de surpresas. Para isto, Paulo exorta, ou Paulo aponta os seguintes pontos que a igreja deveria buscar para chegar a essa maturidade. Primeiro, conhecer a Deus, conhecer a Cristo, avançar na maturidade espiritual em Cristo, conhecendo Cristo. Caminhe nessa perspectiva. Segundo, batalhar contra o pecado pessoal. Lutem contra o pecado pessoal de vocês. Vocês vão crescer, vão amadurecer. Terceiro, buscar a santidade em Cristo. Que tem a ver com a maturidade. Caminha junto isso aqui. Porque santidade é postura, é conduta de vida, é testemunho. Ela vai refletir a sua santidade. O que é santidade no contexto bíblico? É separação, irmãos. Santidade não é aquela pessoa assim, beata, bonitinha, de olheira, que, sabe? Isso não é santidade. Isso é um estereotipo criado pelo catolicismo romano. Isso não é santidade. Isso é apenas uma caricatura. De quê? Porque a santidade é de dentro para fora, não de fora para dentro. Então, santidade é a separação
De quê? Dos conceitos, das ideologias do mundo. Eu pensava assim, não, agora eu estou pensando como Cristo. Estou pensando assim, então eu vou agir como ele está agindo. Isso é santidade. E se eu não conheço a palavra de Deus, os seus princípios, os seus ensinos, como é que eu vou ser santo? Como é que eu vou ser separado? Não, eu vou estar misturado igualzinho aos outros. Porque não vai haver o fruto de Cristo em minha vida. As suas virtudes não vão fluir da minha vida. E, por fim, ele vai dizer que a igreja precisa focar e cultivar as virtudes cristãs no seu testemunho. Então, hoje a nossa pregação vai ser sobre o subtema Vivendo para agradar a Deus. Isso aponta a nossa maturidade cristã ou a nossa maturidade espiritual. Sem dúvida nenhuma, o foco central da igreja e da vida cristã pessoal é viver para agradar a Deus por meio de Cristo. Esse é o nosso foco, ou deveria ser, nosso e da igreja. Porque isso revela a nossa maturidade espiritual e a maturidade da igreja. Quando ela vive para agradar a Deus, e como é que ela agrada a Deus? Conhecendo os seus princípios, conhecendo os seus mandamentos e colocando em prática isso aí. O contexto da carta. A carta de Paulo à igreja de Colossos é baseada no relatório de Epáfras para Paulo. Ele relatou a Paulo a influência das filosofias e das vãs sutilezas dos homens e do mundo que estavam dentro da igreja. Então, Epáfras era o pastor da igreja e, preocupado com isso, recorreu a Paulo. Paulo, o que é que eu devo fazer? Como é que nós podemos corrigir esses erros, essas influências que estão vindo de fora para dentro da igreja? Os versos 16 a 18 do capítulo 2 revelam o contexto da crise na igreja. Isso está no capítulo 2, a gente vai ver na sequência da nossa exposição. Mas eu vou trazer aqui a crise da igreja. Primeira crise, o retorno às festas cerimoniais do Velho Testamento. Não basta só fé em Cristo. Nós temos que introduzir aqui as festas cerimoniais do Velho Testamento. A festa do tabernáculo, a festa da colheita, a festa das primícias, a festa da Páscoa. Vamos celebrar isso aqui. Porque isso vai revelar a nossa maturidade. Falso. Por quê? Porque Cristo cumpriu. Toda a lei cerimonial foi cumprida em Cristo. A igreja queria voltar aos velhos costumes. Isso não apontava para a maturidade da igreja. Segundo, a igreja estava usando a humildade, né, para julgar os irmãos como forma de maturidade. Não, eu sou humilde, então eu posso julgar as coisas. Falso. Você não pode se julgar humilde, irmãos. Isso não existe. Isso é um orgulho tremendo. Eu me orgulho de ser humilde. Quando você diz que é humilde, você está dizendo isso. Eu me orgulho de ser humilde. Pecado. Falso. Isso não é característica de maturidade. A humildade singela e cristã, sim. Como está lá em Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças. Né? Está lá. Mas uma humildade sincera. Humildade natural. Que é fruto da virtude ou das virtudes cristãs. Né? Depois a igreja estava cultuando os anjos, pedindo ajuda e proteção deles para os espíritos maus. Ora, trazer os anjos para dentro do culto da igreja é falso. Isso não é maturidade. E, por fim, Paulo vai combater, vai dizer que o ensino baseado em visões e sonhos, que a igreja estava acreditando aqui, também é falso. Isso não aponta a maturidade da igreja. Isso é um desvio de conduta, de doutrina. Epáfras, pastor da igreja de Colossos, vai em busca de Paulo, pedindo orientação para resolver os problemas sérios da igreja que eles estavam passando. A gente pergunta ao texto, por que Epáfras buscou a Paulo e não outro apóstolo? Por que não buscou Timóteo, que andava com Paulo? Por que não buscou Silvano, que andava com Paulo? A resposta, irmãos, a essa pergunta estava em Éfeso. Paulo permaneceu ali 3 anos em Éfeso, pregando
ensinando e discipulando e fundando a igreja local. Segundo os historiadores e os comentaristas bíblicos, Epáfras foi instruído biblicamente por Paulo, né, nesse tempo. Quer dizer, Epáfras converteu-se ouvindo Paulo pregar em Éfeso durante esse período de 3 anos. E o que é que acontece? Epáfras volta para Colossos e funda a igreja de Colossos. Paulo não fundou a igreja de Colossos. Quem fundou foi Epáfras. E aí ele começa a pastorear a igreja. E está vivendo esse contexto, com essa crise dentro da igreja. Então ele vai buscar a quem? Aquele que ele conhecia profundamente e conhecia a doutrina cristocêntrica de Paulo. E Paulo escreve a carta animando a igreja. O nosso tema hoje, irmãos, vai estar baseado em duas perguntas aqui. A primeira é: o que nos ensina no texto a gratidão de Paulo por essa igreja? A gente vai ver aqui nos versos 3 a 8. E a segunda pergunta é: o que nos ensina a oração de Paulo por essa igreja? Então nós vamos observar justamente isso. Por que Paulo é grato a Deus por essa igreja e por que Paulo ora por essa igreja? Então respondendo a primeira pergunta, né? Por que Paulo é grato a Deus por essa igreja? As virtudes cristãs geram a gratidão de Paulo a Deus por essa igreja. Olha só. Verso 3 aqui. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos, ouviram de quem? De Epáfras, pastor da igreja que esteve lá com Paulo. A fé que vocês têm em Cristo Jesus, a fé, e do amor que vocês têm por todos os santos, amor, e por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Então, nós temos aqui 3 virtudes cristãs: fé, amor e esperança. Então, Paulo dá graças a Deus por essa igreja, pela manifestação dessas virtudes cristãs que estavam na igreja, que eram frutos do Evangelho de Deus no coração dos crentes da igreja. Então, Paulo inicia a carta de ações de graças a Deus, Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo as virtudes que é o poderoso Evangelho de Cristo produziu na vida dos irmãos por meio da pregação de Epáfras. Os versos 3 a 5 revelam estas virtudes: fé, amor e esperança em Deus. Observe que essas virtudes estão diretamente relacionadas às virtudes de Cristo. Isso quer dizer que todas as virtudes cristãs reveladas na palavra de Deus têm sua origem em Cristo. Cristo é a fonte de todas as virtudes cristãs. E quando a igreja vive na prática dessas virtudes, ela agrada a Deus e gera gratidão a Deus por parte da igreja, de quem observa. Irmão, isso é tremendo. As virtudes que são geradas em nosso coração, irmãos, são as virtudes de Cristo. Amor pelos irmãos, a fonte é Ele. Esperança em Deus, em todas as situações, é gerada em nós por meio dele. A fé, a confiança nas promessas de Deus é gerada em nosso coração por meio dele. E por aí vai. O cristianismo é a religião que testemunha as virtudes de Cristo. O cristianismo fiel. Na vida da sua igreja e na vida da sua igreja. Na minha, na sua vida e na vida da igreja. Sendo assim, não há cristianismo sem Cristo. E sem um testemunho fiel das virtudes de Cristo fluindo na vida do seu povo. Isso é que nos faz, que nos diferencia dos outros irmãos. As virtudes de Cristo em nossa vida. Ou que deveriam diferenciar dos outros. Mansidão, longanimidade, bondade, amor, fé, esperança. Isso deveria fluir na nossa vida. Porque são virtudes de Cristo depositadas em nós.
por meio do seu Espírito Santo. Quando Paulo testifica a fé, o amor e a esperança desta igreja em Cristo, está dizendo à igreja o seguinte: vocês estão produzindo as virtudes de Cristo, e isso agrada e glorifica a Deus. Por isso nós damos graças a Deus por vocês quando oramos por vocês. Olha a percepção de Paulo pelo testemunho de Epáfras. Coisa linda isso aqui, irmãos. Coisa tremenda isso aqui nessa carta. O verso 4 nos diz: desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos e a esperança da vida eterna, damos graças a Deus. As virtudes de Cristo, trazidas por seu evangelho, frutificava na vida dos crentes de Colossos. Isso nos impacta. Porque é uma igreja naquele contexto, no meio de perseguição. Não é uma coisa fácil ser cristão, não, irmãos. Aqui é o primeiro século, Império Romano. Além do Império Romano, a influência das filosofias gregas. Além das filosofias gregas, os deuses pagãos que o povo romano adorava e das outras nações. Então a pressão contra a igreja era muito grande. E contra os crentes, e mesmo nesse contexto, eles frutificavam. A expressão desde que, no início do verso 4, aponta para o relatório da igreja que Epáfras apresentou a Paulo. Então, Paulo reconheceu que o evangelho de Cristo havia produzido estas virtudes na vida dos crentes. No final do verso 5, Paulo testifica que é natural do evangelho de Cristo, quando é pregado e ensinado fielmente, produzir frutos de crescimento. Olha aqui o verso 5 aqui, o que diz aqui no final do verso 5 aqui. E diz aqui, ó: desta esperança que vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do evangelho, que chegou até vocês. Isso é tremendo, irmãos. A expressão aqui em todo o mundo, ele está aqui, não é? Ele traz aqui ainda, aqui no final do verso 6, esse evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Olha o que está acontecendo aqui, irmãos. Olha o que o Evangelho de Deus produziu e estava produzindo em todo o mundo onde ele chegava. Frutos, virtudes cristãs no coração dos irmãos. Isso me encanta, irmãos, porque é o poder do Evangelho que produz, irmãos, o fruto do crescimento, o fruto das virtudes. Onde ele chega, onde ele é pregado. A expressão todo o mundo aqui é um mundo onde Paulo passou e pregou o evangelho. Estava frutificando, assim como em Colossos também. Só que Paulo não fundou a igreja de Colossos. Epáfras fundou. Mas a mesma ação, o mesmo poder do evangelho, né, que é onde Paulo pregava, produzia fruto, estava produzindo fruto também em Colossos. Não era por causa de Paulo, nem por causa de Epáfras. Era porque o evangelho era pregado fielmente. A doutrina era exposta fielmente, irmãos. E quando o evangelho é pregado fielmente, irmãos, e quando a doutrina é pregada fielmente, irmãos, a igreja cresce, produz, frutifica, não tem como. Não tem como. Mas quando se prega um evangelho fofo, vazio, oco, seco, como palha, a igreja só enche de gente. Mas a maturidade você não consegue encontrar, irmãos. Você não consegue encontrar. Você vê igrejas abarrotadas hoje em nossos dias aí. Com discurso fácil. O discurso da troca. Você dá isso a Deus, Deus te dá isso. Você faz esse voto a Deus e Deus te dá isso. E lhe amarra nessa perspectiva e você fica um crente medíocre, infantil, bobo.
que qualquer sopro de doutrina você aceita e você segue. A igreja frutifica e agrada a Deus em Cristo quando ela testemunha o evangelho de Cristo no mundo, revelando ao mesmo tempo sua maturidade na prática das virtudes cristãs, fé, amor e esperança em Deus, como aqui Colossos. Paulo, no final do verso 6, revela o fundamento do fruto do evangelho e do crescimento da igreja para a maturidade espiritual. Ouvir e entender a graça de Deus na verdade. Quem é a graça de Deus na verdade? Cristo. Ele mesmo disse isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém cresce espiritualmente senão por mim. Ninguém amadurece espiritualmente senão por mim, porque eu sou a verdade. Eu sou a doutrina de Deus. Eu sou. Em outras palavras, ouvir e entender a doutrina de Cristo, revelada em toda a Escritura, traz crescimento e maturidade espiritual para a igreja, quando ela dá atenção, quando ela dá ouvido, quando ela acredita e crê, e leva em prática o que aprende. Agora, irmãos, prestem atenção. Não pode haver fruto, nem a manifestação das virtudes cristãs, fé, amor, esperança, nem crescimento e nem maturidade espiritual, sem o ouvir e entender e se submeter à doutrina de Cristo. Se você não ouve a doutrina de Cristo, se você não entende a doutrina de Cristo e você não se submete a ela, você não cresce espiritualmente. Você fica ali estancado ali, boiando na fé. E não sai para lugar nenhum. No verso 7, Paulo revela o testemunho de Epáfras. A importância da fidelidade do pastor em pregar, ensinar e discipular a igreja na doutrina de Cristo. Olha o que ele diz no verso 7. Isso vocês aprenderam de Epáfras. Isso o quê? Entenderam o evangelho de Deus na verdade, por meio de Epáfras. Nosso amado conservo e, em relação a vocês, fiel ministro de Cristo. Um pastor comprometido com a pregação genuína da Escritura, do Evangelho. Irmãos, fiquem atentos com isso. Não entregue sua vida a qualquer pastor, porque está assim de falso pastor em nosso meio. Não faça isso. Tenha a maturidade de confrontar o que ele prega, o que ele ensina com a Escritura. Não tenha medo disso. O pastor não é um ungido de Deus intocável, como muita gente pensa. Ou como muitas vezes eles se proclamam. Eu sou o ungido do Senhor, ninguém me toca. Isso é conversa. Isso é conversa. Porque muitos ungidos de Deus foram tocados por ele na narrativa bíblica. E Deus tocou mesmo. E levou para o chão, para o pó. Isso não existe não, irmãos. Não existe crente intocável por Deus. Deus toca todos eles. E por meio de quem? Por meio da igreja, por meio do conselho, por meio dos irmãos. Não creiam que o pastor ele é intocável, que ele é perfeito. Não é. Ele é imperfeito e ele é tocável quando ele peca, quando ele faz alguma coisa errada. Então, tenham cuidado com o que vocês estão ouvindo desses pastores aí fora. Porque falam muita bobagem. Vai escravizar a vida de vocês e amarrar a vida de vocês em doutrinas que não existem na Escritura. E você entrega a sua vida a um homem desse, a um mercenário desse, a um ladrão desse, como está lá em João 10. Não faça isso. Tenha a maturidade de confrontar o que ele prega. E se, irmão, se não prega a Escritura, fuja dessa igreja, saia correndo. E leve quem você ama dela, alertando-os para isso. Resumindo, para frutificar para Deus em Cristo, é preciso ouvir e entender a doutrina de Cristo, por meio da pregação, do ensino, do discipulado do fiel ministro de Cristo. Assim a igreja frutifica nas virtudes cristãs, amadurece espiritualmente e agrada a Deus. É interessante isso aqui, irmãos.
A gente pergunta aqui o texto, o que move o coração de Paulo para dar graças e orar pela igreja de Colossos? Sabe o que move, irmãos, Paulo a dar graças por essa igreja e orar por ela? Ele percebe, mesmo diante de todo o desafio da igreja, o crescimento e a maturidade que o poder do Evangelho de Cristo estava produzindo na vida dos irmãos. Ele percebe isso e dá graças a Deus por isso. Algumas 3 aplicações aqui, irmãos, para o nosso contexto, nesse primeiro ponto aqui. Primeira aplicação. A igreja de nossos dias só vai amadurecer espiritualmente e produzir frutos das virtudes cristãs, fé, amor e esperança em Cristo, se parar de ouvir, se entender e se aplicar à vida prática a fiel doutrina de Cristo. Ela amadurece. Se ela não der ouvido a isso, ela não vai amadurecer. Segunda aplicação desse primeiro ponto. A fiel doutrina de Cristo só poderá ser pregada e ensinada com entendimento pelos fiéis pastores do Senhor à igreja. Se eu pregar aqui bobagem, vocês podem se levantar e apontar o dedo. Pastor, está pregando palha. Está falando bobagem. Não está de acordo com a Escritura. Podem fazer isso. Vocês devem fazer isso. Terceira aplicação. Portanto, fique atento às pregações e estudos que vocês têm recebido. Se não forem conforme as Escrituras, se não tem a centralidade em Cristo, se não há exploração e manipulação ameaçadora por parte do pastor, fique nessa igreja. Fique nessa igreja. Se ela prega o fiel evangelho, se o pastor não explora a sua vida, não explora o que você tem, se o pastor não lhe manipula, não ameaça você, não é? Se ele serve a igreja com sinceridade, gratidão e clareza, fique na igreja. E ouça a palavra de Deus. Mas se ele não faz isso, fuja da igreja. Os versos 9 a 12 agora. Nós vamos ver aqui, a oração é fundamental para a maturidade cristã. Olha o que Paulo diz aqui. Por essa razão, pelo crescimento da igreja, que a gente vê aqui nos versos anteriores, também nós, desde os dias em que soubemos disso, de quê? Soubemos de como vocês estão firmes e fiéis e produzindo as virtudes de Deus, fé, amor e esperança. Não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Ora só, você não pode parar nesse nível, vamos aprofundar mais. Então Paulo ora pedindo que a igreja cresça em maturidade e conhecimento espiritual, para enfrentar o que ela vai enfrentar adiante. Dessa maneira, olha só, dessa forma, poderão viver de modo digno do evangelho. De que modo? Com maturidade espiritual, com maturidade cristã, vocês vão viver de modo digno do evangelho, para o inteiro agrado do Senhor, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Olha o motivo da oração de Paulo por essa igreja. O verso 11. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Vocês estão vendo o que é que Paulo quer para essa igreja aqui, irmãos? Que a igreja viva na maturidade cristã. Olha a oração de Paulo. Senhor, derrama a tua graça, derrama o teu conhecimento sobre essa igreja. Senhor, derrama a tua sabedoria sobre essa igreja, que eles transbordem do pleno conhecimento da tua vontade, com toda sabedoria e entendimento espiritual. Senhor, para que eles possam viver de um modo digno do evangelho. Senhor, para que eles te agradem, que frutifiquem para te agradar. Irmãos, isso é Paulo intercedendo pelos colossenses. Quando lemos o verso 10, perguntamos fazemos a seguinte pergunta: como
O crente que ainda é pecador pode viver de modo digno para o inteiro agrado de Deus. Porque essa é a vontade de Paulo na sua oração. Vivam de modo digno para o inteiro agrado de Deus. Mas como nós, como pecadores, crentes e pecadores, podemos viver para o inteiro agrado de Deus nesse contexto aqui hoje? Irmãos, eu confesso que isso me perturba profundamente, pois minha natureza ainda é pecadora e o que eu vejo é justamente o contrário na minha vida. Ora eu frutifico, ora eu caio. Ora eu frutifico, ora eu caio. E é nessa luta, né, dia a dia. E isso, para mim, não é um modo digno de viver o Evangelho de Cristo. Ora eu estou bem, ora eu estou mal. Ora eu frutifiquei. Nossa, ora eu pequei. E aí? Então isso me confronta. Isso me confronta. Mas veja só que coisa linda aqui, irmãos. É por essa razão que Paulo, no verso 9, ora pela igreja. Ele sabe que a igreja é imperfeita. Ora está aqui, ora está acolá, ora está aqui embaixo. Ele sabe disso. Mas o que é que Paulo está me dizendo aqui? Que a oração, ela é fundamental em minha vida para que eu viva uma vida digna para Deus. Eu não posso viver sem oração. E clamando em minhas orações pelo meu crescimento espiritual, pela minha maturidade espiritual. A fiel igreja do Senhor só pode viver de modo digno inteiro para Ele por meio da intervenção de Cristo na vida dos crentes. É isso que acontece por meio da oração. Paulo está intercedendo para que a igreja cresça em maturidade e em espiritualidade. Tem que haver a intercessão de Cristo em nossa vida por meio das nossas orações. Tem que haver a intercessão da igreja por si mesma para que ela cresça espiritualmente e amadureça. Senão, não vai. Não vai, irmãos. É o que Paulo está nos ensinando aqui nesses versos 9 a 12 aqui. A mediação de Cristo é a resposta para a grande crise do crente fiel. Como agradar a Deus se ainda sou pecador? Eu creio que essa deve ser a sua crise, porque é a minha crise. Pois bem, é Cristo, por meio do poder do Espírito Santo, através do seu Evangelho, que justifica o pecador e faz a mediação entre o pecador e Deus, para que o mesmo seja aceito e tenha comunhão com o Pai em seu nome e viva uma vida digna para Deus. É Cristo que faz essa mediação, irmãos. Não somos nós. Então a crise vem para mim porque eu acho que eu que tenho que fazer essa mediação, mas não. Eu tenho que me entregar a Cristo completamente. Sendo assim, irmãos, não sou eu, por mim mesmo, que me faço digno diante de Deus, por meio das minhas boas obras. Não são as minhas obras que me tornam digno para Deus. Não são. É a obra de Cristo a meu favor que me faz digno diante dele. Nós temos ceia hoje à noite. Temos a ceia do Senhor. E a minha pergunta é, quem é digno aqui de tomar a ceia do Senhor? Ninguém é a resposta. Ninguém. Mas por que nós tomamos a ceia do Senhor? Porque quem faz a mediação para nós usufruirmos da comunhão com o Senhor em sua intimidade é Cristo. Cristo nos torna dignos diante de Deus para tomarmos a ceia. E é isso que Paulo está dizendo aqui, irmãos. Ora, intercedam a Cristo pela mediação dele, para que vocês cresçam e amadureçam espiritualmente. Paulo, nos versos 9 e 10, está orando ao Pai em favor da igreja, pedindo que por meio do evangelho que foi pregado e ensinado por Epáfras, está lá no verso 7, os crentes transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Tem que haver uma intercessão e uma intervenção divina por meio de Cristo, para que isso se torne realidade em mim e em sua vida. Intercessão e intervenção.
São duas coisas que caminham junto aqui. Paulo pede a Deus, por meio de Cristo, maturidade espiritual para a igreja. Paulo está orando. Está vendo como é importante a oração, irmãos, em nosso contexto? E a gente não dá valor a ela, muitas vezes, ou quase sempre. Só na hora que a coisa aperta que a gente corre para a oração. Perguntamos, como a oração de Paulo seria eficaz para a igreja crescer em maturidade espiritual? Como era que o pedido de Paulo ia ser eficaz para a igreja? Vamos ver aqui algumas coisas aqui, para a gente não confundir as realidades. A oração de Paulo seria eficaz por meio dos cultos de poder da igreja? Não. Isso não ia trazer maturidade para a igreja. Por meio das campanhas de ofertas de sacrifício, do dízimo da igreja? Não. Isso não ia trazer maturidade para a igreja. Por meio das visões e revelações dos irmãos, aquelas visões, eis que eu tive uma visão, eis que eu tive uma revelação, isso não traz maturidade para a igreja. Isso confunde a igreja. Isso destrói a igreja. Isso descaminha a igreja. Porque o diabo aproveita essas coisas, irmãos, para desviar o crente, a sua mente, o seu coração do foco em Cristo. Não é por aí que a igreja amadurece e que ela cresce espiritualmente. Né? Por meio das profecias prevendo o futuro, eis que eu te digo, meu varão, eis que eu te digo, minha varoa. Irmãos, não caiam nisso. Isso não vai trazer maturidade cristã e espiritual nenhuma. Isso vai confundir sua cabeça. Assim como as visões, as revelações. Por meio da aparição de anjos e arcanjos. Não, irmão. Isso não traz maturidade, porque isso não existe mais. Acabou isso aqui. A igreja só pode chegar à maturidade espiritual por meio da oração e do ouvir e entender a graça da verdade de Deus em Cristo. Esse é o único caminho. Eu sou o caminho. Não é um caminho, é o caminho que leva a Deus. João 14,6 está lá, claramente Cristo falando sobre isso. Então, essa onda de culto de poder, de campanhas disso, daquilo, de revelações, né, de profecias, de sonhos, fujam disso. Corram disso, porque isso vai destruir a sua vida. Isso não vai trazer maturidade e nem crescimento espiritual na sua vida, isso vai confundir a sua cabeça. Em outras palavras, irmãos, a igreja precisava orar pedindo a Deus o entendimento da doutrina de Cristo para aplicar a vida cotidiana. A vida cotidiana. Sem oração e o entendimento da doutrina de Cristo, não há crescimento e nem maturidade espiritual na igreja. Não existe isso. Agora, se a igreja, irmãos, intercede e ora, entende a Escritura e aplica a vida prática, ela vai amadurecer. Porque, irmãos, a maioria das igrejas dos nossos dias é sem expressão, é sem influência, é sem maturidade, é infantil, carnal e secular? A resposta é muito óbvia. Não dão ouvido à doutrina de Deus, não aplicam a vida prática e não oram. A maioria das igrejas do século XXI vive o paganismo evangélico. Isso tem a ver com a influência da filosofia grega e do poder político-religioso de Roma nos púlpitos. Jesus e seu evangelho é um mero detalhe hoje. Ninguém quer saber disso mais. Confronto com a verdade, com o pecado. Ninguém quer isso mais não, irmãos. Nós queremos ouvir hoje palavras confortadoras, filosofia, né, sabedoria humana. Evangelho nu e cru ali, acabou isso. Não existe mais, isso é o paganismo evangélico. A gente quer saber de... A nossa hoje é sonhos, é visões,
é prosperidade, é culto da bênção, culto da libertação, e aí por aí vai. Isso não é evangelho. Isso é paganismo evangélico. Observe no verso 10 a expressão dessa maneira, ou a fim de. A expressão aponta para a conclusão de algo que Paulo disse anteriormente. E o que é que Paulo disse anteriormente? O verso 6 responde: o evangelho de Cristo, pregado por Epáfras, foi ouvido e entendido pela igreja e produziu frutos de crescimento. O que diz aqui o verso 10 aqui? Dessa maneira, que maneira? A maneira que vocês ouviram o evangelho de Cristo produziu fruto em vocês. Esse que Paulo está dizendo aqui no verso 10. O fundamento da doutrina do evangelho pregado por Epáfras, que Paulo ora a Deus para que a igreja transborde o pleno conhecimento de Deus, com sabedoria e entendimento espiritual, foi dessa maneira que a igreja de Colossos produziu frutos cristãos e agradava a Deus em sua prática diária. Perguntamos mais uma vez, por que as igrejas de hoje fogem do princípio de pregar, ensinar e discipular fielmente seus membros? Porque, irmãos, eles não estão nem aí em se debruçar e estudar as Escrituras. Porque muitas igrejas se embaralham e se afadigam em parecer mais com o mundo do que com Cristo para ganhar o mundo. Os versos 9 e 10 respondem. Ela perdeu a centralidade da vida em Cristo e abandonou o seu crescimento e a sua espiritualidade a sua maturidade espiritual. Eles vivem hoje o evangelho pagão. Eu gosto, irmão, sabe, como é que Paulo conclui aqui essa carta aqui, irmãos. Aqui esses últimos versos aqui. Olha que coisa linda aqui, os versos 10 e 12. Paulo usa aqui 3 verbos para revelar o modo de vida que agrada a Deus. Ele fala em frutificando, crescendo e sendo fortalecido, não é isso? Está aqui versos 10, versos 10 a 12, né? Ele fala isso aqui. O crente é responsável por seu crescimento e maturidade. Isso aqui depende do crente. Depende de nós. Deus em Cristo deu todas as ferramentas para este crescimento e maturidade espiritual. Nos salvou, nos regenerou, nos justificou, nos deu o seu Espírito Santo, nos trouxe a comunhão com Ele por meio de Cristo, nos deu a sua palavra e nos colocou na sua igreja para conhecer e entender a sua vontade. Tudo isso Ele já fez. Então, o que é que compete a mim? Crescimento espiritual. Essa é a minha responsabilidade, crescer e conhecer mais a Deus. Mas, o verbo no verso 11, sendo fortalecido aqui, é interessante isso aqui, vamos ver aqui o verso 11 aqui, né? Assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, aqui continua, né, no mesmo contexto do verso 11, que os capacitou para participar da herança dos santos na luz. Isso aqui fala aqui da nossa herança futura no novo céu e na nova terra, né? Mas o verbo aqui, no verso 11, aqui, sendo fortalecido, está na voz passiva. Isto é, Paulo, em sua oração, revela que Deus é responsável por fortalecer sua igreja em perseverança e longanimidade, com alegria, enquanto ela cresce no seu conhecimento, orando por sua maturidade e submetendo-se à sua vontade. Então, quando a igreja, irmão, se dispõe, não é, a buscar o Senhor, a orar clamando ao Senhor, a conhecer sua verdade, a viver por ela, a cumprir os princípios da sua palavra, Deus vai nos fortalecendo, aí uma ação dele.
Vem de cima para baixo. O nosso fortalecimento vem de Deus quando nós nos dispomos a conhecê-lo, a conhecer sua doutrina, a estudá-la e aplicá-la à vida prática. É isso que Paulo está dizendo aqui. E ele encerra com muita graça aqui no verso 12, aqui, irmãos. Que Deus vai nos levar a dar graça a Ele mesmo. Porque Ele é quem nos capacita para participar da herança dos santos. Ele nos fortalece, Ele nos dá perseverança, Ele nos faz ser paciente, Ele nos capacita para participar da herança dos santos, quando a igreja se debruça sobre a sua doutrina para conhecê-la, aplicá-la e crescer espiritualmente e crescer em maturidade cristã. Ele nos fortalece. Irmãos, concluindo a nossa exposição de hoje, já está muito longa já. Paulo viu o testemunho das virtudes cristãs da vida dos irmãos da igreja de Colossos e deu graças a Deus e ainda orou para que eles crescessem ainda mais no conhecimento de Deus, para chegarem à maturidade espiritual em Cristo Jesus e assim agradassem a Deus. Porque isso agrada a Deus, irmãos. E aí Ele nos fortalece, nos capacita. Você consegue ver o crescimento e a maturidade espiritual dos seus irmãos em Cristo, na igreja e na vida deles hoje? Quando você olha quando eu olho para a Núbia, para Rodrigão, para Tiago, para Moreira, para a Cristiane, eu consigo ver o crescimento e a maturidade espiritual deles, aqui dentro e lá fora, na vida pessoal deles. Sim, irmãos, dê graças a Deus pela vida deles e ore para que amadureçam mais ainda. É isso que Paulo está fazendo com a igreja dos Colossenses, aqui nesses primeiros versos aqui. Você percebe o seu crescimento na maturidade cristã, pessoalmente falando? Você percebe o seu crescimento cristão? Se sim, seja grato a Deus por seu crescimento e ore pedindo que Deus lhe dê mais maturidade, mais crescimento espiritual em Cristo Jesus. A carta de Paulo aos Colossenses faz esta pergunta aos seus leitores. Que perguntas? Você consegue ver o crescimento da sua igreja, dos seus irmãos? A segunda pergunta, você consegue ver o seu próprio crescimento em Cristo Jesus e a sua maturidade? Você consegue perceber isso? Você caminhando por aí? Ou você, não, eu estou estagnado aqui, eu estou muito acomodado aqui. Eu me perdi aqui. Se você faz essa leitura, a carta nos confronta a isso também. Arrependa-se, corra para Deus. O propósito da carta de Colossenses é nos levar à realidade da necessidade de crescimento e maturidade espiritual para agradar a Deus em Cristo até a sua segunda vinda. Que Deus, irmão, nos abençoe e nos dê essa graça. Quando nós partimos para isso, Ele vai nos fortalecer, Ele vai nos sustentar aí, para que a gente cresça e amadureça